Pessoal, hoje a dinâmica é um pouco diferente. A gente vai resolver a prova de 2023 para advogado da União. E eu nunca havia resolvido essa prova anteriormente, pegando somente algumas questões esparsas através do concursos, alguns filtros, né? Mas nunca tinha parado para poder resolver e decidi fazer essa resolução em vídeo aqui com vocês. Eu não sou nenhum professor, então a minha ideia é a seguinte. Eu vou resolver cada uma das questões, analisar cada uma das alternativas, vou expressar os meus pensamentos, né? Algumas suposições para ver, para poder excluir algumas questões, para poder marcar as alternativas e para obviamente não passar nenhuma informação errada ou para poder retificar as informações erradas em relação ao raciocínio de uma ou outra alternativa. A gente vai estar acompanhando também a resolução através desse PDF do Estratégia Carreira Jurídica, que foi disponibilizado de maneira gratuita pelo próprio site do Estratégia. Eu já havia começado a fazer a questão 1, mas houve um problema na. Problema. Houve um problema na gravação e eu já tinha até feito algumas anotações aqui, mas vamos começar por ela de novo. E a gente vai resolvendo as questões e à medida que elas forem sendo respondidas, a gente volta, a gente vem no material de estratégia para poder conferir cada uma delas, ok? A primeira questão é de direito constitucional, se referindo a controles de constitucionalidade, e ela quer a alternativa correta em relação a ADC. Nesse caso, a alternativa A, ela menciona que o rol de legitimados para propor ADC, ele é o mesmo desde a promulgação da CF, o que não é verdade, porque ele foi introduzido através de emenda constitucional em 2004. Eu estou até com a Constituição aberta aqui, que eu havia pesquisado, conferi o artigo 103, e ele foi incluído através de emenda constitucional em 2004, e houve essa alteração aqui em relação ao inciso 4 e ao inciso 5. Então ele não se mantém o mesmo desde o início da promulgação da CF de 88. A letra B menciona que não é cabível o pedido de desistência na ADC e, de fato, ele não é cabível nos termos da lei especial, que menciona que proposta de ação declaratória não se admitirá desistência. Aqui menciona que a declaração de constitucionalidade é contemporânea à promulgação da CF, contudo, o, a letra B aqui, porque as questões estão embaralhadas, né? Ela foi introduzida através da emenda constitucional 45. Então, não existia na Constituição Federal de 88 a declaração de constitucionalidade, sendo ela introduzida depois através de emenda constitucional. A alternativa letra D, menciona que o deferimento de medida cautelar em ADC tem como efeito a observância imediata a lei do objeto da ADC e menciona que os processos seguirão o curso normalmente. Contudo, a alternativa está incorreta porque esses processos deverão ser suspensos, conforme aqui na letra E menciona a suspensão de todos os processos que envolvam a aplicação da lei em questão. Por isso que ela está incorreta. E a letra E menciona que não é possível a modulação dos efeitos no âmbito da ADC, contudo ela está incorreta também, em razão da, das possibilidades previstas na própria lei especial, né? Artigo 27. Ok, passando para a questão 2. E aqui justamente o objetivo é errar durante o vídeo, para poder aprender com os erros e não errar na hora da prova, que é o mais importante. Então, se houver muitos erros, não me julguem, por favor. A questão 2
menciona aqui que analisemos os itens e analisemos qual que está certo e qual que está incorreto. Fala também sobre controles de constitucionalidade e a alternativa 1 menciona que é possível a utilização da técnica de autocomposição no âmbito da ADI. E eu acredito que isso esteja correto, não vejo por que não aplicar autocomposição no controle de constitucionalidade. Então eu já vou excluir essas duas alternativas, sobrando então a 3 e todas. Então, de qualquer forma, terá que se analisar todos os itens, né? O advogado-geral da União, uma vez oficiado, deverá defender obrigatoriamente o ato impugnado na ADI, seja este federal ou estadual. A minha análise a respeito desse item, eu fico na dúvida em relação a esse estadual, porque o AGU, né, ele exatamente, né, ele é o advogado-geral da União, e não o advogado-geral do Estado. Então, essa partezinha me deixa na dúvida para poder marcar o item 2 como correto. Então, não vou marcar a letra E, vou escolher a letra E. E a letra C menciona que o 3 está correto. E aí fala que é permitido desistir da medida cautelar formalizada no âmbito da ADI. Eu sei que não é permitido desistir de uma ação no controle de constitucionalidade. Mas desistir de medida cautelar, eu vou interpretar de maneira ampla a questão da desistência. Vou marcar apenas o 1 como correto. Vou entender que não é possível desistir de medida cautelar, bem como não é possível desistir da ação em si. Vamos da letra A e acertamos. Vamos ver aqui os fundamentos de cada alternativa. A estratégia já falou que tem possibilidade de anulação, mas como ela está no que concursos e eu filtrei por excluir as anuladas, então provavelmente ela deve ter sido mantida. O item 1 é questionável, pois a jurisprudência do STF não é pacífica quanto à possibilidade de utilização de técnicas de autocomposição em controles de constitucionalidade. Eu achava que era pacífico. Controle de constitucionalidade e autocomposição é pacífico. Pode ser que na época da prova não esteja tão pacífico assim. Mas de fato não é totalmente pacífico. Eu acreditava que era tranquilo isso aqui. Interessante. Vou até colocar isso aqui no caderno, porque eu não sabia. Organizar aqui. A jurisprudência do STF não é pacífica quanto à possibilidade de utilização de técnicas de autocomposição no controle de constitucionalidade. Tendo um julgado afirmado que é possível em ADPF. Caramba. Vamos ver as demais alternativas. A 2 também é questionável. Existem decisões do STF que dispensam a AGU de defender a obrigatoriedade em atos impugnados, por exemplo, quando o STF já declarou inconstitucional dispositivo semelhante ou quando houver conflito de interesses. Ocorre que a decisão recente decidiu que não há exceção, sendo, portanto, uma posição conflitante dentro do próprio STF. Eu estava na dúvida por conta da obrigatoriedade que estava na questão e por conta do estadual. Era o que me deixava com o pé atrás para marcar a questão como correta. Mas, se o estratégia falou, tá falado, né? Então também tem divergência aqui. Na 3, baixei demais e vi a letra E ali na questão 3, enfim. O item 3 está incorreto, tendo em vista que em
que não é permitido desistir da medida cautelar em ADI, nem do próprio mérito da ADI. Ah, então o meu raciocínio foi correto. Não é possível desistir da medida cautelar, bem como não é possível desistir da ação em si. Minha interpretação foi correta. Aí partindo para 3, eu já fiz ela em algum momento e ela quer saber as características do poder constituinte originário. Como as questões estão embaralhadas, acho que não tem problema ter visto a resposta lá, mas vamos analisar cada uma delas. O poder constituinte originário ele não é subordinado, então já se exclui a B e a letra E. Ele é autônomo, ilimitado e incondicionado. Me parece a alternativa correta. Ele não é limitado, ele não é condicionado. Porque o poder constituinte originário, ele é uma, se não me engano, nas palavras de Bernardo Gonçalves, ele é uma força extraordinária que ocorre em um momento extraordinário para romper com uma ordem constitucional vigente. Ou seja, para ele conseguir romper com essa ordem constitucional, ele precisa ser autônomo, ele não precisa ser subordinado a alguma lei ou à Constituição anterior. Ele precisa ser ilimitado para poder romper com aquela ordem jurídica e incondicionado, porque ele não deve ser condicionado a nenhuma outra lei ou até a mesma própria Constituição. Eu fiz essa questão... Nossa, eu fiz essa questão em 2023. Mas ok. Deixa eu ver. Bernardo Gonçalves... Poder constituinte originário. Só para confirmar que eu não estou falando besteira. Qual o conceito? A prerrogativa política extraordinária de criar uma nova Constituição, inaugurando uma ordem jurídica inédita e rompendo com o ordenamento jurídico anterior. É quase que eu falei, né? Tá valendo. Aí aqui tem as características, algumas a mais do que as previstas na própria questão, né? Menciona que ele é inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo e soberano. Vou até pegar todas aqui e colocar diretamente na 3, porque aí a gente já tem a resposta da questão, aprende com a resposta da questão e já indica as outras características do poder constituinte originário. Questão 4, vamos ver. É sobre teoria da Constituição e interpretação constitucional. Em 2023 a CESP já estava cobrando isso e hoje a FGV adora cobrar esses métodos de interpretação constitucional. Pois bem, representa a tentativa de superar o contraste rígido entre norma e fato, deslocando o problema. Me faz pensar que poderia ser a letra A, porque fala de problema para o debate. Isso aqui casa com um método tópico problemático. Eu não sei conceituar com exatidão cada um dos métodos de interpretação constitucional, mas dá para ter uma noção com aquelas palavras-chave de cada um, né? Sobre estatística e dinâmica na teoria do Estado. Nessa teoria, a Constituição é uma realidade integrante. Considerando que ele mencionou deslocando o problema para o debate sobre estatística e dinâmica da teoria do Estado, eu creio que o método interpretativo deva ser, de fato, o tópico problemático. E é o científico espiritual, que bacana. Vamos entender cada um deles aqui na questão 4. O estratégia menciona que o método científico espiritual, a interpretação constitucional, deve levar em conta a ordem ou sistema de valores subjacente à Constituição, assim como
o sentido e a realidade que esta possui como elemento do processo de integração comunitária. Vou colocar aqui no caderno. Esses conceitos de interpretação constitucional são bem complexos. A interpretação constitucional transcende a busca por resposta ao sentido dos conceitos do seu texto, procura sobretudo associar sentido à realidade, integrar a lei aos valores da comunidade e agregá-la à realidade existencial do Estado. Trata-se de um método de cunho sociológico, pois as normas constitucionais são interpretadas principalmente a partir de valores subjacentes ao texto constitucional por meio da captação espiritual. E daí, de se falar em científico espiritual. Mas é interessante porque representa a tentativa de superar o internado. Porque ele menciona deslocando o problema para o debate. Não é simplesmente pegar o problema e pegar a palavra problema e já imaginar que é científico, que é tópico problemático também, né? Eu tô viajando. Eu devia ter analisado de maneira mais geral a questão. Mas, vida que segue, vamos ver a respeito da questão 5. Em verdade, vou pegar o conceito de cada uma. Meios de interpretação da Constituição. Tópico problemático. Vou colocar o conceito de cada um aqui, porque na próxima vez que eu for ler esse negócio aqui, ou que você estiver vendo esse vídeo, você vai ter uma maior riqueza em detalhes, né? Porque é isso que a gente está buscando aqui. É uma ferramenta hermenêutica que parte do caso concreto, a solução na Constituição, utilizando a argumentação focada em pontos de vista, em vez de aplicar a norma de forma dedutiva. E aí, eu havia entendido eu interpretei dessa maneira o enunciado que a questão traz. Eu havia entendido que era isso que ele quis dizer, mas pelo visto não era. Vamos ver o hermenêutico concretizador. Aqui a gente não está com pressa para poder resolver a prova também. A gente pode dividir essa resolução em vários vídeos. O importante aqui é a gente sair com maior... aprender um pouco mais, né? Sair daqui um pouco de conhecimento a mais do que o momento anterior em que a gente entrou. Aqui o método hermenêutico concretizador é um meio de interpretação constitucional criado pelo Conrad Hesse. Ele parte da Constituição para resolver um problema real, unindo a norma jurídica e a realidade social por meio de um processo contínuo. Ok. Conrad Hesse. A gente tem que associar ele ao método hermenêutico concretizador. Aqui eu vou colocar tópico problemática. A questão nossa é o científico espiritual que eu deixei de colocar. Espiritual. Método hermenêutico concretizador. Ok, e agora normativo estruturante. Eu devia estar copiando e colando, né, ao invés de digitar cada uma. Deixa isso aqui. E cola. Frederick Miller defende que o texto em lei não se confunde com a norma jurídica real. Ele une o texto escrito à realidade social, como domínio normativo para formar a norma definitiva no caso concreto. Aqui a gente não vai aprofundar tanto, porque senão ficaremos
o vídeo inteiro em uma questão só. Então a gente tem que dosar bem o tempo que a gente vai ficar em cada questão. Aqui o normativo estruturante. Texto da lei não se confunde com a norma jurídica real, une o texto escrito à realidade social para formar a norma definitiva no caso concreto. O científico espiritual a gente já pegou, e agora seria o hermenêutico clássico. Salvo engano, ele faz uma interpretação mais restritiva da Constituição, é uma interpretação mais literal. O método jurídico, o hermenêutico clássico, trata a Constituição como uma lei comum e utiliza os elementos gramatical, histórico, lógico e sistemático para descobrir a intenção original do legislador. Tá. Então, a gente separa aqui e lei comum. Lei comum é um termo-chave disso aqui. Elementos gramatical e ele quer saber a intenção original do legislador. O normativo estruturante é a união do texto escrito com a realidade social. O hermenêutico concretizador parte do texto da Constituição para resolver um problema real. Um tópico problemático, ele é o contrário do hermenêutico concretizador, porque aqui ele parte do caso concreto para buscar a solução da Constituição. O hermenêutico concretizador ele parte da Constituição para resolver o problema real. Então, isso aqui é bastante importante para não confundir em uma eventual outra questão sobre meios de interpretação da Constituição, né? E aqui no científico espiritual, a realidade, esta possui como elemento o processo de integração comunitária. Integração comunitária. Ok. Vamos para a próxima questão. Questão 5. De acordo com o entendimento do STF, o questionamento quanto à compatibilidade de lei federal editada em 1970 com a CF, em razão de ter sido verificada potencial ofensa à isonomia constitucional entre trabalhadores urbanos e rurais, é cabível mediante. Aqui é mais uma sobre controle de constitucionalidade e está analisando uma lei federal editada em 1970. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que não há controles de constitucionalidade de leis promulgadas antes da Constituição Federal. Então, a gente não pode falar de ação direta de inconstitucionalidade, a gente não pode falar de ação direta de inconstitucionalidade, já excluir a A e a C, e exclusivamente controle incidental de constitucionalidade. Eu acho que eu vou excluir também por causa desse controle de constitucionalidade, e aí sobraria apenas a D e a E. E de fato eu acredito que seja a DPF. Incidental ou autônoma, aqui que está sendo o ponto de divergência entre elas. Aqui está falando que é imprescindível a demonstração de controvérsia judicial relevante, e aqui está falando que é dispensável. Eu vou trocar imprescindível e prescindível por dispensável. Imprescindível e indispensável, prescindível e dispensável é mais fácil de entender. Aqui está falando que é dispensável a demonstração de controvérsia judicial relevante. Tá, agora eu estou na dúvida entre a D e a letra E. Mas para não enrolar demais, eu vou marcar a letra E, porque eu acredito que essa questão seria uma DPF autônoma. Pensando bem, às vezes pode ser uma incidental, né? E
problema também tá nas duas divergências em relação à demonstração ou não de controvérsia judicial e, e em relação à DPF ser incidental ou autônoma. Mas eu acredito que ela deva ser autônoma e não é necessária a demonstração de controvérsia judicial relevante. Isso porque eu acredito que seja um requisito do recurso especial. Vou marcar a letra E em razão disso, mas confesso que eu estou bem em dúvida entre ambas. E a letra E, de fato. Vamos ver aqui a resolução da questão por estratégia, que menciona que a letra C é a DPF autônoma sendo prescindível a demonstração. Ok. Aqui ele só menciona que a impugnação de constitucionalidade normas pré-constitucionais só é cabível mediante a DPF. Ok. Então a gente pode anotar aqui normas pré-constitucionais somente a DPF. E eu tinha falado que não é cabível o controle de constitucionalidade, né? E aqui a estratégia vem com a impugnação do controle de inconstitucionalidade. Eu entendo que seria recepção, né? Não seria controle de constitucionalidade, seria para analisar a recepção da norma em relação à Constituição Federal. Deixa eu só ver essa questão para não ficar com essa dúvida. Normas pré-constitucionais não se fala em constitucionalidade, mas sim recepção. Exatamente, o vício de inconstitucionalidade é congênito e a nova Constituição não gera inconstitucionalidade superveniente, operando-se a recepção ou revogação. Isso aqui foi retirado do próprio site do STF. Então, houve uma tecnia, né, aqui na resolução de estratégia, mas a gente releva. Ele continua mencionando que não é necessário demonstração de controvérsia judicial relevante, sendo este requisito para DC. Ok. Tá. Então, eu não me recordava desse requisito para ação declaratória de constitucionalidade. Ok. ADC é necessário a demonstração. Necessário, né? Vamos escrever direito. Necessária a demonstração de controvérsia judicial relevante. A DPF não é necessária essa demonstração. Será que está muito alto o barulho do teclado? Infelizmente eu vou ver só na gravação. E ele continua mencionando que o requisito da DPF é a controvérsia constitucional e não a controvérsia judicial, conforme inciso 1 da lei especial. Entendi. Então eu tenho que ser mais específico aqui no caderno. Na DPF não é necessária essa demonstração. Não é necessária a demonstração de controvérsia judicial, mas sim constitucional. Com C é muito bom, né? Controvérsia com C é ótimo. O estratégia não fala especificamente das demais alternativas, mencionando só aquela que está correta e tirando justamente a dúvida que a gente tinha em relação à letra D e a letra E. Mas acredito que ficou claro em relação às demais alternativas. Então vamos passar para a letra não, né? Para a questão número 6. Que ainda é sobre controles de constitucionalidade. Cai muito controle de constitucionalidade aqui, né? A respeito do controle difuso de constitucionalidade, observada a sistemática da repercussão geral no âmbito do STF, assinale a alternativa correta. Ok. Todas mencionando sobre repercussão geral. Tá.
A repercussão geral, oriunda do poder constituinte originário, promoveu o afastamento entre os controles concentrado e difuso de constitucionalidade, tendo restringido a eficácia expansiva dos pronunciamentos do STF tomados a partir de casos concretos, potencializando o papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade. Ah, essa alternativa parece bem estranha, para falar a verdade, porque fala que propõe um afastamento, promove o afastamento entre controle concentrado e difuso e potencializa o papel do Senado Federal e restringe ainda a eficácia de pronunciamentos do STF. Eu acho que é justamente ao contrário, né? Eu vou excluir essa alternativa. Deixa eu ler a letra E. A repercussão geral, oriunda do poder constituinte originário, promove a aproximação entre controles concentrado e difuso de constitucionalidade, tendo conferido especial eficácia expansiva nos pronunciamentos do STF, mediante análise em abstrato, potencializando o papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade. Essa questão do papel do Senado Federal seria em relação a aquela publicação que ele faz em relação a leis constitucionais, Senado Federal, controle de constitucionalidade, publicação. É exatamente aquela competência do artigo 52, inciso 10, que ele formaliza, ele dá eficácia geral à decisão que antes valia apenas para as partes do processo. Na verdade, hoje, salvo engano, foi dada interpretação conforme a esse artigo, e porque, em que pese ele dê essa publicação essa publicação que informa de maneira geral, né, os efeitos de uma decisão do STF, a decisão começa a valer a partir da data da publicação no próprio diário do STF. Deixa eu ver, deixa eu confirmar isso. A interpretação conforme... Coloca aqui artigo 52, 10. Envolve a abstrativização do controle e a mutação constitucional, gerando debate sobre o papel do Senado Federal e a suspensão. Parte da doutrina, entendimento do STF, afirmam que a decisão definitiva em controle difuso já possui eficácia para paralisar a norma. É isso que eu quis dizer quando eu estava falando dessa interpretação conforme, tornando a resolução do Senado um ato de mero valor de publicidade. E é por isso que eu estou um pouco na dúvida em relação a essa potencialização do papel do Senado Federal. A alternativa parece correta, contudo, nesse finalzinho dessa potencialização do Senado Federal, eu fico com dúvida. Aqui eu vou escolher a letra B porque já fala derivado. Eu vou deixar a letra E em stand-by e vou analisar a letra C e a letra D. A letra C também fala com poder constituinte derivado. E não é o caso, né? Porque o poder constituinte derivado ele trata justamente daquilo que deriva do poder constituinte originário, que seria a Constituição Federal. Então, quando a gente fala de poder constituinte derivado, eu acredito que seria justamente a questão das constituições estaduais e leis orgânicas, né, que seriam, entre aspas, as constituições dos municípios. Deixa eu só confirmar. Constituinte derivado, para não falar besteira também, né? Tá, o poder constituinte derivado, ele se refere também, né? Eu tô falando do poder constituinte decorrente, né? Que seria em relação às constituições estaduais. Então eu dei uma viajada de leve, porque na verdade o poder constituinte derivado, ele se divide em três, que é o poder constituinte reformador, o decorrente e o revisor. O revisor seria aquela revisão geral na Constituição por regras especiais de tempo, e ocorreu em 1994, salvo engano. Foi dado o prazo de 5 anos para poder se alterar a Constituição de 1988 de maneira um pouco mais simples do que é hoje.
né, um pouco menos rígida. A questão da decorrente seria justamente a criação dos estados das suas próprias constituições, e o poder constituinte reformador seria a alteração do texto constitucional por meio de emendas. Então, de qualquer forma, eu acredito que a parte de poder constituinte derivado ela ainda esteja incorreta, o que me faz continuar excluindo a letra B e a letra C. Aqui, que fala que restringe a eficácia expansiva, me faz entender que a letra A também esteja incorreta. Mais uma vez, a gente fica entre a D e a letra E. E a letra E menciona que houve aproximação de controles concentrado e difuso, e teve especial eficácia expansiva nos pronunciamentos do STF, ok. Então ele é exatamente igual até aqui na letra E, mas ele fala que esvazia o papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade, e esse daqui fala que há a potencialização do papel do Senado Federal. Então eu vou de letra D, justamente em razão daquilo que eu mencionei anteriormente, em relação àquela competência, né, do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que menciona que o papel do Senado Federal é da publicidade às decisões do STF em repercussão geral, só que aí houve justamente aquela interpretação conforme para poder mencionar que a eficácia dessas decisões do STF, a eficácia dessas sentenças do STF, né, elas já possuem eficácia desde o momento em que elas são publicadas, né? Então, para mim, a letra B. Então, eu viajei completamente nessa questão aqui. E viajei totalmente nessa questão. Então, peço que seja desconsiderado praticamente tudo que eu mencionei. Vamos entender por que é a letra B. Aqui a letra B é a repercussão geral e me parece que é a mesma que a gente viu aqui na questão que eu excluí. Tá, vamos entender isso aqui. A sistemática de repercussão geral não é fruto do poder constituinte originário. Então eu já errei aqui, né? Já excluí as alternativas corretas logo de cara. E aí isso me tirou a questão. Ok, acontece. Melhor errar agora do que errar na prova. Então a gente vai anotar aqui que a sistemática de repercussão geral decorre do poder constituinte derivado reformador. Tá. Agora eu entendi. É porque ele queria saber da origem da sistemática da repercussão geral. E ela veio através da Emenda Constitucional 45, que é justamente do poder constituinte derivado reformador. Então, quando eu entendi que seria oriundo do poder constituinte originário, eu estava afirmando, né, de maneira incorreta, que a repercussão geral ela está na Constituição Federal desde a sua promulgação, ou seja, desde 1988, e não é o que se ocorre justamente por conta da Emenda Constitucional 45 de 2004. Porque se a gente pesquisar repercussão geral aqui, está justamente no artigo 102, parágrafo 3º, foi quando incluíram foi justamente quando incluíram o poder quando incluíram a sistemática de repercussão geral na Constituição Federal. Então, nesse caso aqui, vale até a pena colocar que ela foi incluída justamente pela Emenda Constitucional 45.
E aí a gente explica a primeira parte da alternativa que está correta, e aí depois eles excluem, né, a alternativa A, C e E, e depois fala que aproxima. Então nessa parte a gente entendeu de maneira correta, né, que aproxima o controle concentrado e difuso, e as decisões exaradas em recursos extraordinários com repercussão geral têm eficácia erga omnes de forma similar ao controle concentrado. E aqui no finalzinho ele também menciona a respeito do papel do Senado Federal sendo esvaziado. Então, acontece o seguinte: se a gente dividir essa questão em três, a gente errou a parte do poder constituinte originário, que foi justamente o que me tirou a alternativa B, que era correta. A gente acertou a questão da aproximação. A questão da eficácia expansiva, ela foi incorreta. Então, meio que a gente acertou metade da alternativa, né? Porque, no caso da letra B, são em casos concretos, né? Tomados a partir de casos concretos. Então, a gente errou nessa parte também. E a questão da esvaziação do papel do Senado Federal, ela ocorre justamente em razão daquele raciocínio que a gente fez em relação àquela competência prevista no artigo 52, inciso 10, e a interpretação conforme dada pelo STF, perdão. Então, a conclusão é que a alternativa correta é a letra B. Eu vou pegar ela e colocar aqui no caderno e marcar esses pontos específicos, né? Poder constituinte derivado, repercussão geral, oriunda do poder constituinte derivado, aproximação de controle concentrado e difuso, tem especial eficácia expansiva nos pronunciamentos do STF a partir de casos concretos, e ele esvazia o papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade. Essas são as informações mais relevantes em relação a essa alternativa, a essa questão. A número 7, ela foi anulada. Para falar a verdade, eu não quero saber dessa questão que foi anulada, então eu vou pular. E a gente vai aqui para o número 8. Provavelmente eu devo ter feito ela só em 2023 também, então eu não faço ideia de qual alternativa possa ser a correta. Vamos do início então. No que concerne aos remédios constitucionais, assinalei a opção correta conforme a jurisprudência do STF. Vamos começar de baixo para cima. Compete ao STF processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de Tribunal de Justiça de Estado. Não é só isso, né? Tem alguns requisitos a mais para o STF julgar o mandado de segurança de ato Tribunal de Justiça de Estado. Por exemplo, se for a decisão precisa ser denegatória e a alternativa não fala isso. Então eu já vou excluir a alternativa, o item E. Em caso de procedência de mandado de injunção, é possível a combinação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa. Nesse caso, seria o STF impondo uma multa, né, ao Poder Legislativo porque eles estão se omitindo de criar uma lei. E eu acredito que isso não seria possível em razão da segregação porque isso seria a interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, né? E aí estaria rompendo com aquele equilíbrio em relação a... Eu esqueci o nome específico do princípio, me fugiu da mente agora. Segregação entre poderes legislativo, executivo e judiciário.
separação dos... seria literalmente princípio da separação dos poderes. Eu acredito que esteja errado justamente por conta disso. E fala que não é admitida a impetração originária de habeas corpus contra ato de ministro do STF. Eu acredito que seja, eu acredito que seja possível, né? Se o habeas corpus for julgado de maneira originária no STF e o próprio ministro do STF declara uma prisão ilegal, por exemplo, deve ser admitida com certeza a impetração de habeas corpus contra o ato do ministro do STF. Admite-se a formalização de mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Nesse caso, não, porque seria o caso da ação rescisória, né? E o mandado de segurança ele não pode substituir a ação rescisória. Então, eu não entendo como incorreta essa daqui. E a letra D menciona que se admite a impetração de habeas data para obtenção de vista do processo administrativo. E agora a gente tem um problema, porque eu estou excluindo todas as alternativas. Porque eu entendo que seria o caso de mandado de segurança, né? Para obtenção de vista, porque é um direito líquido e certo dele obter esse processo, ele obter informações sobre esse processo administrativo. Então vamos voltar. Eu acredito que a letra B, a letra C e a letra D merecem continuar excluídas. A questão da letra A, eu acredito que ela esteja incorreta também em razão do princípio da separação dos poderes. Então eu vou de letra E. Eu acho que é a única que, assim, né, no caso, a decisão em mandado de segurança ela deve ser denegatória. Deixa eu pegar aqui na própria Constituição, porque tá aqui, ó. Esse é o artigo 105, então é do STJ. A gente quer no 102. 102 aqui compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Aí aqui, processar e julgar originariamente o... Cadê? O habeas corpus quando o paciente... Tá, mas a gente quer o mandado de segurança. O mandado de injunção. Julgar em recurso ordinário. O habeas corpus, o mandado de segurança. O habeas data, o mandado de injunção, decididos em única instância se denegatória a decisão. É em recurso ordinário. E o que a questão fala? Compete impedado contra ato de Tribunal de Justiça de Estado. Nossa, que estranho. Tá, mas eu acredito que as outras estejam erradas. Tipo, tem que ser admitida a impetração de habeas corpus contra ministros do STF se ele deixa alguém preso de maneira ilegal. A formalização de mandado de segurança não é possível contra a decisão transitada em julgado porque seria ação rescisória. E o mandado de segurança ele não pode ser utilizado como substituto de uma ação que é independente. E a letra D fala que admite-se a impetração de habeas data para obtenção de vista. Mas não é obtenção de vista, seria um mandado de segurança. Então eu vou de E. E é a letra B, que fala que não é admitida a impetração originária de habeas corpus contra ato de ministro do STF. Ok. Vamos ver por que a gente errou. Essa foi a número 8, né? A letra 7 a gente pulou. Tá. A correta seria a letra B, que a súmula não cabe habeas corpus, é letra de súmula, é entendimento simulado. Deixa eu colocar a 7 aqui anulado e a 8 é o entendimento da súmula 606 do STF.
Eu não me recordava dessa súmula não, tá? A gente vai colocar a literalidade dela aqui. E o que que acontece? Eu tenho a mania de marcar entendimentos simulados e letra de lei de vermelho, tá? Então até por isso que algumas coisas eu tô deixando de vermelho, para chamar bastante atenção. E não ocorreu no provavelmente na última anotação que eu fiz em relação a essa súmula, não me chamou tanta atenção e eu não me recordei em relação a isso, né? Então não cabe habeas corpus originário para tribunal pleno de decisão de turma ou de plenário proferido em habeas corpus ou no respectivo recurso. E aqui, a letra A fala que o mandado de injunção é ação constitutiva, não é ação condenatória. Fala que simplesmente não cabe julgado do STF que menciona que não é cabível essa pena pecuniária, né? A letra C menciona que cabe ao próprio Tribunal de Justiça julgar o mandado de segurança impetrado contra os seus atos, e é por isso que a gente errou. Deu 50 minutos de questões, né? É por isso que a gente errou a letra E. Então, ok. E a letra C, ela tá incorreta porque tá ok. E a letra D está incorreta porque é incabível mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. É que foi o que eu mencionei, né? Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. A letra E. Não se admite emprego de habeas data como meio para obtenção de cópia dos autos no processo administrativo disciplinar, que figure como não fala a respeito de ser cabível o mandado de segurança, né? Ok. Então a gente errou a número 8 foi... Ah, tá, foi em 2023. E eu havia... Em 2023 eu ainda respondi a letra E... Meu Deus, no mesmo dia. No mesmo dia, 10 minutos depois, isso aqui veio pra ego, tá? Só pra aumentar o ego, pra poder acertar a questão. Aumentar a porcentagem do que concurso, tá? Tá. Vamos fazer agora as duas últimas, porque a gente vai pelo menos até as 10 primeiras, né? E estamos demorando demais para poder fazer as questões. O que eu disse que não é um problema, né? Mas o vídeo já tá com 52 minutos. Vamos até 1 hora, então, provavelmente. Vamos resolver a 9 a 10, então. Sobre constitucionalismo, e a próxima também é constitucional, sobre a organização do Poder Judiciário. Vamos ver. Pede para assinalar a opção correta. No Brasil, adota-se o sistema da dupla revisão das normas constitucionais. Não é o caso, porque sempre tive uma dificuldade para poder entender o que era essa dupla revisão de normas constitucionais. Usando um material de estratégia, a professora Nelma, ela explica de maneira claríssima o que é essa dupla revisão, e ela fala o seguinte: a dupla revisão, ela seria o quê? A gente tem os princípios fundamentais, né, na Constituição Federal que não podem ser alterados por emenda constitucional em razão de serem cláusulas pétreas, né? Como, por exemplo, hoje é proibida a pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, né? Mas o que seria a dupla revisão? Seria entrar como emenda constitucional para poder acabar com essa proibição da pena de morte e, e não entrar diretamente em relação e não alterar diretamente o texto constitucional para poder permitir a pena de morte. Mas você primeiro exclui essa pena de morte do texto constitucional. Então a gente tem
uma emenda só para poder tirar ela do texto, a proibição da pena de morte. E aí tem uma outra emenda que entra para poder incluir a pena de morte e permitir que ela seja aplicada no Brasil. Então a dupla revisão seria justamente isso. Você tem uma norma constitucional que é cláusula pétrea, e aí você entra com uma emenda constitucional para poder retirar ela da Constituição Federal, e uma outra emenda constitucional para poder incluir ahn, aquilo que seria contrário à cláusula pétrea, né? Então é justamente isso que é a dupla revisão, e não se adota a dupla revisão no Brasil, ok? Ahn, o denominado patriotismo constitucional apregoa o abandono de ideias nacionalistas e a busca de uma identidade política coletiva conciliada com uma perspectiva universalista comprometida com os princípios do Estado Democrático de Direito. Eu não me recordo exatamente a respeito do patriotismo constitucional, mas pelo conceito, pelo uso das palavras, né, patriotismo constitucional e abandono de ideias nacionalistas, parece que isso é contrário, né? Então eu acredito que a letra E deve estar errada também. As constituições simbólicas são aquelas que se preocupam com a eficácia das normas constitucionais em detrimento do uh, reconhecimento de valores sociais e que elas impliquem. Na verdade, as constituições simbólicas, elas pegam justamente o contrário, né? Porque seria o caso de... Seria uma constituição que está ali simplesmente por estar, mas ela não se preocupa com a eficácia das normas que ali estão. Então eu acredito que seria justamente o contrário, essa alternativa C. A letra A fala que, de acordo com a doutrina em geral, a origem da constitucionalização do direito encontra-se na primeira Constituição Federal Brasileira, haja vista o seu conteúdo analítico e causuístico. A letra B fala que o marco histórico do neoconstitucionalismo no direito brasileiro data do reconhecimento dos preceitos democráticos e dos direitos básicos de liberdade, propriedade e segurança pela Constituição de 1946. É, aqui a gente tem um problema, mas eu vou marcar... não me recordo exatamente quais são as características da primeira Constituição Federal, e essa matéria é bem chata porque você tem que literalmente decorar características de todas as constituições, né? Mas eu vou marcar a letra A e ver o que dá, mas realmente não me recordo dessa questão em que PES esteja com o negócio, com a marcação de que resolvi certo. E a letra E, caramba, eu fui justamente na contramão. Nossa, eu resolvi ela várias vezes. Mas é engraçado porque o patriotismo constitucional seria, na minha cabeça, seria justamente o contrário. E mesmo fazendo a questão várias vezes, não me recordei de... assim, né, tem mais de 2 anos que eu não faço que eu não volto nessa questão, né? Mas fazendo uma análise só do conceito, eu errei, né? Vamos ver qual que é o conceito que o estratégia traz aqui. Ele fala que a letra C e menciona a questão do patriotismo constitucional. É uma ideia de Habermas, né? Aqui. Deixa eu colocar aqui 9. Patriotismo constitucional seria um compartilhamento consciente de sentimentos, ou de que seria apenas de um consenso ético de uma dada comunidade, pois para ele o patriotismo constitucional, que é a fonte de legitimidade de toda a estrutura do poder constituinte e de sua teoria discursiva, ou seja, o povo e o nacionalismo são substituídos pela ideia de patriotismo constitucional.
Agora, a identidade do sujeito é constituída por um compartilhamento coletivo e permanente de aprendizagem com os princípios constitucionais. Me dá um conceito, Google. Vamos ver se é uma forma de lealdade política voltada para os princípios universais da lei e da democracia, em vez de basear na etnia, na terra ou em tradições culturais. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, eu pulei o... Ah, me levou diretamente para o texto. Eu entrei sem querer. Perdão. Vamos voltar aqui. Patriotismo. E eu quero, na verdade, uma paráfrase disso aqui, porque tá bem complexo esse conceito. Me forneça uma paráfrase. A questão, eu entendi o que é justamente o contrário do que eu acreditei, e eu entendi por conta da alternativa correta ser justamente a letra E, né? Mas eu queria um conceito um pouco melhor desse patriotismo constitucional. Aqui vamos ver essa concisa. Ao contrário de Michel, que via o patriotismo constitucional como elo sentimental, o conceito substitui o nacionalismo tradicional, propondo a identidade constituída por... Ainda não ficou interessante. Vou pegar esse daqui e vou deixar aqui. Mas pelo próprio texto da questão já dá pra entender. E agora vamos para número 10. Aqui, vamos ver as demais, né? A letra E está incorreta, pois a origem da constitucionalização do direito encontra-se na Constituição Federal de 1988, que de forma analítica tratou de trazer para o plano constitucional praticamente todos os direitos, efetuando assim uma ampla constitucionalização dos direitos. E é por isso que a letra A está incorreta. Perfeito. Foi na própria Constituição de 88. Eu acreditava que desde o início eles já eram previstos, mas enfim. Letra D, que seria a questão do neoconstitucionalismo, e justamente a letra B, em que a gente havia ficado em dúvida, né? Vamos ver. A doutrina majoritária, o marco histórico do neoconstitucionalismo foi a Constituição de 88. Tá, isso aqui eu acho válido anotar. Neoconstitucionalismo, marco histórico, CF 88. E a letra B e a letra A são aquelas que a gente havia excluído. E aqui não corresponde minimamente com a realidade, não subordinando as relações políticas sociais, justamente ao contrário do que na alternativa. E a dupla revisão é o que permite a modificação ou revogação via emenda constitucional das normas que estabelecem limites ao poder reformador, seriam as cláusulas pétreas, ficando assim aberto o caminho para que este momento posterior altere-se o conteúdo que as cláusulas pétreas proibiam a alteração. Então é justamente aquilo que eu expliquei, fundamentando na belíssima explicação da professora Nelma, né? E eu vi que era a letra A ali, mas eu acredito que deve estar embaralhado, então não vai dar para ver a letra 10. Mas letra 10, é o número 10. Mas enfim, aqui
a questão 9 ficou claro as demais alternativas, né? A letra A está incorreta porque a constitucionalização começou a partir de 88, incorreto. O marco histórico do neoconstitucionalismo também foi a partir de 88. As constituições simbólicas é justamente ao contrário do que na alternativa C. E a letra D está incorreta porque não se adota o sistema da dupla revisão das normas constitucionais. E agora a gente já descobriu, na verdade, o melhor conceito do patriotismo constitucional é o da CESP mesmo. Ficou bem claro que ele apregoa o que apregoa o abandonar, provavelmente deve ser abandonar, né? Porque faltou um R aqui. Ele apregou abandonar as ideias nacionalistas e apregou e busca uma identidade política coletiva conciliada com a perspectiva universalista comprometida com os princípios do Estado democrático de direito. Ok. Então vamos para letra 10. Letra 10 é ótimo, né? Vamos ver. A organização do Poder Judiciário, ainda inconstitucional. Vamos começar pela alternativa E. Ele que é a alternativa correta, né? Os membros do Conselho Nacional de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal para o exercício do mandato de 2 anos. Não me recordo se isso está certo, não. Confesso que vou deixar em stand-by por enquanto. Letra D. Compete ao STF decretar intervenção federal para garantir o exercício das funções afetas ao Poder Judiciário. Na verdade, salvo engano, não é o STF que decreta a intervenção federal, mas se as funções do Poder Judiciário estão sendo afetadas, ele deverá se manifestar a respeito da intervenção, mas não é ele que decreta, né? Não é o próprio STF que decreta. Inclusive, a gente pode até ver isso aqui no artigo 33. Tá, deixa eu ver. Intervenção federal. No artigo... É 30 em alguma coisa. Porque fica bem depois do... Eu acredito que fica depois da parte de competências, né? Deixa eu ver se é municípios... Compete aos municípios, Distrito Federal, territórios, os territórios... Aqui, da intervenção é 34, eu falei 33, né? Quase. Tá. A União não intervirá... É a própria... Na verdade, o que acontece aqui é uma escadinha, né? É a União que vai intervir de maneira excepcional no Estado ou no Distrito Federal, e o Estado pode intervir nos municípios de maneira excepcional também. E aí a questão do Poder Judiciário se encontra aqui no artigo 36 e depende do provimento do STF. É justamente isso. A decretação da intervenção dependerá do provimento do STF e de representação à PGR nas hipóteses do artigo 34, 7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, não é o STF que vai decretar a intervenção, é a própria União ou o Estado, né? No caso, como é artigo 34, é a União. Então, a gente exclui a alternativa D. As decisões administrativas dos tribunais devem ser motivadas em sessão restrita aos seus membros, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta do órgão colegiado. Decisões administrativas dos tribunais. Eu confesso que eu também não me recordo de decisão administrativa de tribunal. Tá. Vamos ver a letra B, que é a função do CNJ, apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento, sem prejuízo da competência do TCU. Não parece errado, não. Tá?
não parece errado, não. Ahn, eu confesso que eu não me recordo exatamente quem que vai nomear os membros do CNJ. E não me recordo também se a aprovação será de fato pelo Senado Federal. E também o mandato de 2 anos. Então pode haver erro ah, nessas três partes da alternativa, né? Aqui fala de restrição, com palavra-chave, e fala maioria absoluta. E aqui, ah, essa alternativa me parece mais razoável do que a C e a letra E. Mas vamos ver a letra A, que fala que é competência do STF julgar mediante recurso extraordinário, ok. As causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar convenções internacionais aprovadas pelo Congresso e ratificadas pelo Presidente da República. Nesse caso, agora eu confesso que eu estou na dúvida entre todas, mas a letra A me deixa com um pouco de dúvida, porque eu acho que depende também um pouco da forma com que a Convenção Internacional ela foi aprovada no Congresso Nacional. Né? Porque se ela for aprovada pelo mesmo rito das emendas constitucionais, com certeza a competência, na verdade, seria até o caso de controle de constitucionalidade, né? Não seria nem o caso de recurso extraordinário, ela poderia ser é, julgada originariamente no STF. Então, ficou um pouco genérico essa questão das convenções internacionais, porque não especifica se ela vai ser aprovada nos mesmos termos de uma emenda constitucional, que seria o caso dos tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. Então, como ficou um pouco genérico, eu ainda eh, estou tendendo a marcar a letra B. Minha tendência é marcar a letra B. Mas essa questão tá bem difícil. Ó, por incrível que pareça, era a alternativa correta. Vamos ver agora por que as demais estão incorretas e se o meu raciocínio faz algum sentido. Aqui era até a letra A que foi indicada como correta e aqui era a letra B, então não tem problema ter visto. Tá. Vamos ver só as incorretas, né? A letra E. Aqui é a decisão administrativa dos tribunais. Vamos ver. As decisões administrativas dos tribunais devem ser motivadas em sessão pública e não restrita. É justamente onde eu falei que poderia estar um dos erros, né? Eu acho que eu falei que poderia ter algum erro aqui, né? Na questão da restrição e na questão da maioria absoluta, né? Que é onde eu fiquei com dúvida. Então o erro está na parte que fala restrita. Aí o próprio artigo 93 menciona que lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública. É justamente do artigo 93, inciso 10. É daqui que sai o fundamento da questão. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou deixar o artigo 93 aqui e pegar a fundamentação da resposta correta e colocar em primeiro lugar, que também é a letra fria da Constituição Federal, aqui no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da CF. E ele menciona que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-se, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos meios administrativos praticados
membros administrativos é ótimo, né? É atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Ela é uma alternativa que você lê e ela realmente parece bastante razoável. As outras poderiam ter erros naquelas palavras-chave que eu mencionei, então por isso eu acabei indo para ela. E o que importa na hora da prova, de fato, é acertar a questão. Então, questionem meus métodos, mas não meus resultados. Tá, vamos ver as demais. A letra B menciona que o presidente da República pode decretar intervenção federal no caso da representação interventiva julgada pelo STF, que ele somente ordena que o presidente decrete a intervenção. Aqui no caso a competência é do próprio presidente da República. Eu tinha mencionado que era da União em específico, né? Mas falando de maneira mais técnica, eu errei, né? Seria o caso do presidente da República. Ok. A outra alternativa, né, que se refere aos membros do CNJ, menciona que são nomeados pelo presidente da República. Eles são nomeados, então, essa parte está correta, né? Nomeados pelo presidente da República. O mandato é de 2 anos de fato, então o erro provavelmente está na aprovação do Senado Federal. Maioria absoluta do Senado Federal. E aqui tá. Tá. Falou só que ele é aprovado pelo Senado Federal. Então a alternativa foi considerada incorreta porque não mencionou que é a maioria absoluta do Senado Federal. Então eu vou. Tá. O presidente do CNJ sempre será nomeado pelo presidente do STF. Somente os demais membros são nomeados pelo presidente da República. Tá. Entendi. O erro da questão tá, na verdade, nessa parte que menciona que os membros do CNJ serão nomeados pelo presidente da República. E aí a questão quer que você saiba justamente da exceção em relação ao presidente do CNJ, que quem nomeia o presidente do CNJ é o presidente do STF. E aí que está o erro da questão. Ela quer a exceção e não a regra. É quase que passou batido isso aqui. Vou pegar a partir daqui. E faltou aqui, né? Faltou copiar isso aqui. Ok. E aí, me parece que tá tudo devidamente fundamentado aqui no caderno. E a próxima questão a ser feita é a questão 11. Contudo, como já tem 1h18 de gravação, você tá doido? A gente vai deixar para um próximo vídeo, né? E então a gente encerra por aqui. Provavelmente eu devo fazer esse tipo de vídeo de maneira diária, então amanhã já deve sair a resolução das próximas 10 questões, se ficar mais ou menos nessa média de tempo. E comentem aí embaixo o que vocês acham da maneira que a gente está resolvendo as questões, porque por mais, né, que seja uma resolução um pouco mais simples, a gente está vendo cada uma das alternativas, né, e entendendo o motivo delas estarem corretas ou corretas baseado no próprio material do estratégia. Então, comentem o que vocês estão achando desse método. Se vocês estão assistindo esse vídeo até aqui, se você ficou até aqui, você é um guerreiro. E se você ficou, e se você acha que o tempo tá interessante, enfim, dê a sua opinião nos comentários e a gente vai se adequando ao que for melhor para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Valeu!